Lutas de poder, questionamento de autoridade, a gente tende a pensar nisso em termos de política, de governos, né? Sim, ou talvez do mundo corporativo. Exato. Mas e se a gente falasse de uma rebelião de ideias que aconteceu dentro de uma das instituições mais antigas e centralizadas do mundo? A Igreja Católica. Hoje a gente vai analisar a história de um movimento que tentou, a partir de dentro mesmo, redesenhar a estrutura de poder da igreja. E olha, não foi um protesto qualquer, não. Foi uma verdadeira batalha teológica, travada com livros, com argumentos, bem no coração da Europa. E que abalou, assim, as fundações do poder do Papa. O nome desse movimento é febronianismo e ele explodiu em pleno século XVIII, lá no Sacro Império Romano Germânico. O objetivo era bem direto: limitar o poder do Papa. Uma meta bem modesta. Pois é. Para entender essa história, a gente está se baseando num artigo excelente de Diego Pereira do Nascimento, do site Estudos Teológicos. Nossa missão aqui é mergulhar nesse conflito e entender não só o que eles queriam, mas por que isso foi tão revolucionário para a época. E para a gente entender o porquê, a gente precisa respirar um pouco o ar daquele tempo. Pensa no século XVIII. O Iluminismo. O auge do Iluminismo. A razão, a soberania nacional, os direitos do indivíduo. São ideias que estão fervilhando por toda a Europa. Do outro lado, você tem a Igreja Católica que, depois da Contra-Reforma, se tornou uma instituição extremamente centralizada. Tudo em Roma. Tudo em Roma. O Papa não era só um líder espiritual, ele era um monarca com poder absoluto sobre a Igreja. Então era uma rota de colisão, assim, inevitável. De um lado, o iluminismo empurrando por descentralização, poder local. E do outro, Roma puxando as rédeas com mais força do que nunca. Faz todo sentido. Exatamente. Reis, príncipes inspirados por essas novas ideias começaram a se perguntar: peraí, por que um poder estrangeiro, lá em Roma, manda tanto dentro do meu território? E foi nesse caldeirão que um bispo alemão decidiu jogar mais lenha na fogueira. Ok, vamos desvendar isso. Quem foi o corajoso ou talvez o louco que decidiu peitar o Papa dessa forma? O nome dele era Johann Nicolas von Honten. E ele não era um padre qualquer de vilarejo, sabe? Era uma figura importante. Bispo auxiliar de Trèveris, uma cidade muito poderosa no Sacro Império. Mas ele foi esperto. Muito esperto. Ele sabia o risco que estava correndo. Ele não assinou a obra com o próprio nome, né? De jeito nenhum. Ele usou um pseudônimo, Justinus Febronius. Ah, daí o nome do movimento. Era daí que vem febronianismo. Era um truque clássico da época, né? Você quer acender o pavio, mas não quer necessariamente estar segurando a bomba quando ela explodir. Claro. E em 1763, esse Febronius publica um livro com um título que já era uma declaração de guerra, sobre o estado da Igreja e o poder legítimo do pontífice romano. Qual era a tese principal que causou tanto barulho? A ideia central era de que a estrutura de poder da Igreja, como ela existia, era um desvio histórico. Ontem argumentava que, nos primeiros séculos do cristianismo, o Papa não era um monarca absoluto. Ele era mais um símbolo. Exato, um símbolo de unidade, mas o poder real estava nas mãos dos bispos reunidos em concílios. Ele queria, essencialmente, resetar a Igreja, voltar para esse modelo que ele achava mais autêntico. Mas essa ideia não surgiu de nada, certo? Ele devia estar se baseando em algumas correntes de pensamento que já existiam na época. Com certeza. Ele estava bebendo de duas fontes principais que já borbulhavam na Europa. A primeira era o galicanismo francês. O que era isso? Na França, há séculos existia a ideia de que a autoridade do Papa era limitada dentro do reino. O rei e os bispos franceses tinham uma autonomia, assim, considerável. Era quase uma igreja da França, com uma identidade própria. Entendi. Uma igreja mais nacional, alinhada com o seu próprio rei. E a outra fonte? A outra foi o jansenismo, um movimento teológico que, entre outras coisas, era muito crítico ao luxo e ao poder centralizado de Roma. Eles defendiam uma igreja mais austera, com uma estrutura menos hierárquica. Então ele juntou as duas coisas. Ele pegou a base política do galicanismo e a base teológica do jansenismo e criou uma síntese muito poderosa. A proposta dele era:
O Papa deve ter o primado de honra, mas não de jurisdição. Peraí, vamos traduzir isso. Primado de honra versus jurisdição. Quer dizer que o Papa seria uma figura respeitada, um símbolo, mas não poderia mais intervir, nomear ou demitir ninguém fora de Roma. Exatamente isso. Ele seria o primeiro entre iguais, o primus inter pares, mas não o chefe de todos. O poder de governar, a tal da jurisdição, deveria voltar para as mãos dos bispos e, claro, dos príncipes em seus reinos. Uau! Isso é um desmonte completo do sistema. O artigo que a gente está usando organiza essa proposta em 4 pilares. Vamos olhar para eles, porque isso é basicamente o manual de instruções da revolução dele. Qual era o primeiro? O primeiro era a supremacia dos concílios gerais. Para Ondheim, a autoridade máxima da Igreja não era uma pessoa, o Papa. Era uma assembleia? Uma assembleia. O conjunto de todos os bispos do mundo. Um concílio geral estaria acima do Papa e poderia, inclusive, julgá-lo e até depô-lo. Então, a ideia é que o conselho de administração, que seriam todos os bispos, pode demitir o CEO, que é o Papa. É uma analogia perfeita. É um golpe corporativo teológico, e ele não inventou isso. Ele resgatou essa ideia de algum lugar. Sim, ele resgatou uma ideia que foi muito forte lá no século XV, no Concílio de Constança, que usou exatamente esse princípio para acabar com uma crise em que havia 3 papas ao mesmo tempo. Ondheim estava dizendo, olhem, isso já fez parte da nossa tradição. Roma nos fez esquecer. Ok, pilar 1. Os concílios mandam. O que nos leva ao segundo pilar, que imagino que seja sobre quem manda no dia a dia. Exatamente. O segundo pilar é a autonomia dos bispos. E a lógica teológica que é fascinante. Ondheim argumenta que os bispos recebem seu poder diretamente de Cristo, na sua consagração, não através de uma delegação do Papa. Eles não são, tipo, gerentes de filiar de uma grande empresa com sede em Roma? Perfeito. Eles não são gerentes. Na visão dele, eles são quase como fundadores de suas próprias franquias, respondendo direto ao fundador original. E as implicações práticas disso são enormes. Gigantescas. Se um bispo tem autoridade divina sobre sua diocese, Roma não pode mais interferir para nomear um padre, para decidir sobre a construção de uma igreja ou para coletar certos impostos. Devolvia um poder imenso para o nível local. Certo. Concílios no topo, bispos autônomos na base. O que sobra para o Papa? Esse deve ser o terceiro pilar. Sim, o terceiro pilar é a consequência lógica, a limitação do poder papal. Nessa nova estrutura, o Papa se torna o que eles chamavam de primus inter pares. O primeiro entre iguais. Exato. A função dele seria manter a unidade da Igreja, coordenar a comunicação entre as dioceses, ser um centro de apelação em último caso. Mas ele não governa, ele preside, inspira, une. O que é totalmente na contramão de tudo que Roma estava construindo naquela época. Completamente. A Cúria Romana, especialmente ordens como os jesuítas, estavam empurrando com muita força a ideia da infalibilidade papal, de um poder absoluto. Eram 2 visões de igreja em rota de colisão total. E aí a gente chega no quarto pilar, que é onde a coisa fica realmente explosiva. Imagino que seja aqui que os reis e príncipes entram na jogada. Com os 2 pés. O quarto pilar é a intervenção do poder secular. Febrônios defendia abertamente que os governantes tinham o direito e até o dever de proteger a igreja em seus territórios. E proteger aí tem um significado bem específico, né? Significa supervisionar. Isso incluía o direito de aprovar a nomeação de bispos, administrar as gigantescas propriedades da igreja e até proibir a publicação de decretos papais que fossem contra os interesses do Estado. Do ponto de vista de um monarca do iluminismo, isso devia soar como música. Era justificativa teológica perfeita para consolidar o poder sobre tudo e todos dentro dessas fronteiras. Sem dúvida, alinhava perfeitamente os interesses de uma reforma na igreja com o projeto de construção do Estado-nação soberano. Mas eu consigo imaginar a reação em Roma. Isso não é só limitar o poder do Papa. É entregar a chave da igreja para o rei. Não é trocar um mestre distante por um muito mais próximo e talvez mais controlador. Esse era exatamente o argumento de Roma e o ponto mais controverso. Para os defensores do Papa, era uma usurpação, uma coisa sacrílega, o poder secular se metendo em assuntos espirituais. Mas para Ondheim e seus seguidores, era a única forma de proteger as igrejas locais do que eles viam como a tirania de Roma. Ok, o livro é publicado, as ideias se espalham.
como Roma reage a essa afronta? Imagino que não tenham enviado uma carta educada pedindo um debate. De forma alguma. A reação foi imediata e implacável. O Papa Clemente XIII, já em 1764, um ano depois da publicação, condenou o livro oficialmente. E colocou na lista de livros proibidos. Exatamente, no Index Librorum Prohibitorum. Basicamente um carimbo de heresia na capa. O que em muitos casos só servia para aumentar as vendas do livro, né? A proibição funcionou? Não de imediato. Na verdade, teve o efeito contrário, especialmente entre os príncipes e bispos do Sacro Império, que viram ali a chance de ouro para conquistar a autonomia que sempre sonharam. A condenação de Roma virou um selo de aprovação para os descontentes. E essa aprovação se transformou em alguma ação concreta? O movimento saiu do papel? Sim, e de forma bem contundente. O ponto alto talvez tenha sido a chamada Pontuação de Emes, em 1786. O que foi isso? 4 dos mais poderosos arcebispos do Império se reuniram e publicaram um documento de 23 pontos que era, na prática, a plataforma febroniana transformada em política. Eles exigiam o fim da interferência dos embaixadores do Papa e o controle total sobre suas dioceses. E teve o caso da Áustria, que a fonte menciona, o josefinismo. Aquilo foi o febronianismo levado ao extremo, não foi? Totalmente. O imperador José II da Áustria pegou essas ideias e as aplicou com mão de ferro. Ele não apenas supervisionou a igreja, ele a controlou. Como assim? Ele fechou mais de 700 mosteiros que considerava inúteis, tomou o controle da formação dos padres e, o mais radical de tudo, proibiu seus bispos de se comunicarem diretamente com Roma sem a permissão dele. Ele virou, na prática, o chefe da igreja na Áustria. Uau! Então o movimento estava ganhando força, se espalhando. Por que ele não venceu? O que aconteceu para a igreja hoje não ser organizada desse jeito? Vários fatores levaram ao declínio. O primeiro foi um golpe moral. O próprio Hohenflein, já idoso e sob imensa pressão de Roma, fez uma retratação parcial em 1778. Isso deve ter abalado a confiança dos seguidores. Muito, mas o golpe fatal mesmo veio de fora da igreja. A política. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa e logo depois as guerras napoleônicas. Elas viraram o mapa da Europa de cabeça para baixo. O Sacro Império Romano Germânico, que era o berço do febronianismo, simplesmente deixou de existir em 1806. A base política do movimento se desintegrou. E imagino que, depois do caos da Revolução, a ideia de uma autoridade central forte tenha voltado a parecer atraente. É exatamente isso. Surge aí o movimento que foi o prego no caixão do febronianismo, o ultramontanismo. Que nome é esse? O nome significa além das montanhas, ou seja, olhando para além dos Alpes, para Roma. Diante da desordem, da perseguição à igreja na França, muitos católicos viram no Papa uma âncora de estabilidade e ordem. A figura do Papa forte se tornou um símbolo de resistência. Uma reação pendular. O excesso de nacionalismo revolucionário levou a um reforço do internacionalismo católico. Perfeito. E essa tendência culminou no Primeiro Concílio Vaticano, em 1870, que proclamou oficialmente o dogma da infalibilidade papal. Foi a vitória final. Final e absoluta do modelo centralizador de Roma. O febronianismo estava teologicamente enterrado. Mas, como toda grande ideia, mesmo derrotada, ela deixa um legado. O que sobrou do febroniano? Muita coisa, na verdade. Ele influenciou diretamente a formação de algumas igrejas que se separaram de Roma, como a Igreja Católica Velha. Mas o legado mais importante foi ter colocado na mesa questões que nunca mais desapareceram. Que tipo de questões? O debate sobre o equilíbrio entre o poder central de Roma e a autonomia das igrejas locais. O papel das conferências episcopais, a chamada colegialidade. Tudo isso que a gente vê ser discutido hoje na igreja tem raízes nessa rebelião do século XVIII. Ele antecipou em 200 anos as discussões sobre a relação entre igreja e Estado no mundo moderno. Ok, vamos recapitular. O febronianismo foi essa batalha intelectual e política no coração do iluminismo, liderada por um bispo, sob pseudônimo, que tentou forçar uma descentralização radical na Igreja Católica, devolvendo poder aos bispos e aos governantes. Em essência, foi o choque entre dois modelos. Um modelo de igreja monárquico e centralizado em Roma, o ultramontano, contra um modelo mais, digamos, federalista e aristocrático, o febroniano. E, naquele momento da história,
O medo do caos fez com que o modelo centralizado vencesse. Isso nos deixa com uma reflexão final. A fonte destaca que esse debate sobre centralização versus autonomia local deixou um legado. E a questão parece muito além da igreja. Com certeza. No nosso mundo, que é ao mesmo tempo globalizado e cheio de movimentos por identidade e autonomia local, como as grandes estruturas de poder, sejam elas empresas, multinacionais, blocos políticos ou instituições religiosas, como elas lidam com essa tensão? A luta que o febronianismo expôs entre a necessidade de um centro unificador e o desejo por liberdade local não é, no fundo, uma das grandes questões que continuam a definir o nosso tempo?